Quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai. Descansar, confiando em tua proteção. Descansar, vou me entregar em tuas mãos. Descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai. Descansar, confiando em tua proteção. Descansar, vou me entregar em tuas mãos. Descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Senhor, te quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais. Agora só vocês, Senhor. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Todos. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. O nosso Deus é um Deus de promessas. Se eu orar, receberei teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade. Porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia.
graças. Aleluia. Amém. Amém. Explica aquela história ali. Que cara é aquele? Quem é aquele cara que está contigo? Ei, eu não admito isso. Eu não admito. Eu não admito isso pra minha mulher. Tá me entendendo? Vem fora, tá? Pra minha mulher. Pra minha, viu? Não aponta comigo, eu não sou mulher. Eu não sou mulher. Solta ela. Solta, vou ligar pra polícia, irmão. Solta ela, polícia. Eu vou te matar. Não vai ficar assim. Que aquele cara? Meu marido. Como? É meu marido. Como você pode ser uma conversa? Você não pode denunciar ele. Eu só tenho ele. Vamos fazer o seguinte, eu conheço uma ONG que ela trabalha justamente com mulheres que são agredidas, que tem medo de sair de casa, depois de... Eu vou lhe apresentar, vou lhe levar lá, vamos fazer uma denúncia contra ele, você não pode continuar nessa situação. Olha para o seu estado, você não pode mais continuar com essa vida. Eu tenho medo dele. Não precisa ter medo, lá é segurança, lá tem toda a proteção para as mulheres que denunciam, que tem um apoio, é judicial, não se preocupe com isso. Vamos sair dessa vida. Moço, obrigada por ter salvo a minha vida. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar
que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. O meu final feliz. Amém. Uma boa tarde, quase noite para você. Seja muito bem-vindo ao Espaço Novo Tempo. É um lugar onde, semana após semana, nós nos encontramos com o objetivo de adorarmos a Deus e também de ajudar você a ter um encontro real com Deus. E nós estamos numa série muito especial. Começamos na semana passada com o pastor João Vitor, estudando esse tema que está aí na tela, encontros. Na semana que vem o pastor João Vitor volta, ele está em viagem, a trabalho também, e eu vou estar só hoje. Na semana que vem ele retorna para encerrar a série nos próximos 2 sábados. Na semana passada nós estudamos um pouco sobre a história do endemoniado que foi curado por Jesus, que foi liberto por Jesus,
E foi um momento importante na história dos discípulos, na própria história de Cristo, daquele personagem. E hoje nós vamos ver um segundo encontro. Na semana passada era sobre encontros rápidos, lembra? Quem estava aqui ou quem acompanhou pelas redes sociais, aliás, deixa eu fazer essa observação. Se você, por um acaso, perder algum tema aqui, ou se você gostar do tema e quiser que alguém que não estava aqui assista, os vídeos eles estão disponíveis no YouTube e também estão disponíveis no Facebook. Então você pode acessar, pode assistir de novo, pode recomendar, enfim. Você pode espalhar essa mensagem para que mais pessoas possam assisti-la também. Hoje, o tema é um pouquinho diferente. Encontro de vida. E eu quero conversar um pouco com você sobre esses encontros. E eu quero começar falando sobre atrapalhos em encontros. Você já teve algum encontro que foi atrapalhado por uma pessoa? Quem já teve um encontro que foi atrapalhado por alguém? Qualquer tipo de encontro. Alguém atrapalhou. Alguns já tiveram. Agora, vamos ser sinceros, é hora de abrir o coração agora. E quem já atrapalhou o encontro de alguém? A maioria. Aqui nós mais atrapalhamos do que fomos atrapalhados. Só que existem encontros, e eu não quero falar necessariamente de encontros amorosos, né? Eu quero falar sobre encontros do dia a dia. E às vezes nós atrapalhamos e às vezes nós somos atrapalhados na nossa correria. E eu separei 2 vídeos, e talvez esses vídeos sejam até conhecidos. Mas, obrigado. Deixa ele comigo aqui, para não correr o risco de cair a pilha. Talvez você já tenha assistido um ou os 2 vídeos, mas são vídeos muito legais. E eu queria que você enxergasse os atrapalhos que às vezes acontecem. Então vamos assistir esse primeiro aí. Solta pra gente aí, por favor. A árvore com mais de 30 anos foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias, 28 anos. Beleza? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último... Mas deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Beleza, então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. E quem cortou foi o próprio presidente do bairro. Por que o senhor cortou a árvore? Por causa dos danos que ela tem trazido à área da comunidade. A câmera tá ali, ó. Vai esse canete ali. Ué, mas eu tenho que falar com você, ué. Não, mas câmera, tem que falar pra câmera. Bom, esse repórter foi um pouquinho atrapalhado, né? Atrapalharam esse repórter aí. Mas o inverso também é verdade. E o outro vídeo é de um repórter que atrapalhou. Agora é o contrário, tá bom? Nesse primeiro, o repórter foi atrapalhado na sua reportagem. No segundo, olha só o que essa bênção aprontou ao vivo. Agora para lá, ao vivo com o repórter Bruno Amorim, que tem as informações. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eliane. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos. Olha só, Eliane, realmente deveriam estar funcionando. Ele estava ali ao vivo, tranquilo, achando que daria tudo certo. Aqui na rodoviária do Plano Piloto, apenas 4, Eliane, estão funcionando. Eu vou pedir agora para o nosso repórter cinematográfico, Neri Gonçalves, mostrar a real situação aqui da rodoviária do Plano Piloto. Olha só, como a gente pode ver nas imagens, as escadas estão desativadas. Se você ainda não viu, olha o que ele vai aprontar agora. As pessoas, né, que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do Plano Piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que você acha desse desativo? Tu tá engarrafando a parada aí. Bom, Helena, a gente tentou conversar com o pessoal aqui, mas realmente está difícil. Muita gente voltando para casa. Às vezes nós atrapalhamos e às vezes nós somos aqueles que atrapalham. Isso acontece muito. Eu sou professor. Tenho alguns alunos meus aqui. E às vezes a gente dá aula. E às vezes tem aluno que atrapalha a gente a dar aula. A nossa vida é feita desses encontros que às vezes são atrapalhados. Só que a Bíblia, quando ela fala sobre um encontro específico, ela fala de alguém que, na cabeça do personagem principal dessa história, estava atrapalhando o encontro de Jesus. O texto bíblico está em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Nós temos a história de um chefe de uma sinagoga.
Isso por si só já é um problema, porque a sinagoga, as pessoas que lideravam as sinagogas, não lidavam muito bem com Jesus. Eles não eram muito próximos de Jesus, porque Jesus era muito duro com algumas coisas e eles não gostavam. Só que esse homem especificamente, a Bíblia chama ele de Jairo, ele tinha um problema sério, a filha dele estava muito doente. E ele entendeu que precisava colocar todo o seu preconceito de lado para buscar Jesus, para a solução da sua filha, desse problema de sua filha. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, e isso já era um sinal de extrema humilhação. E ele implora para Jesus: Senhor, por favor, salva a minha filha está morrendo, eu preciso do Senhor na minha casa, para salvar minha filha. É interessante porque a Bíblia não registra nenhuma frase de Jesus para Jairo, nenhuma. Jesus não disse nada, a Bíblia só registra que Jesus seguiu Jairo, que ele foi junto com ele. E óbvio, Jesus estava cercado de uma multidão, e aí os curiosos queriam saber o que ia acontecer, e as pessoas começaram a apertar Jesus, e Jesus ia seguindo Jairo. Só que a certa altura, enquanto Jesus caminhava, Jairo desesperado, eu fico pensando no desespero de Jairo. Pensa, a filha dele estava para morrer. Eu tenho certeza que Jairo não estava andando devagar, olhando para as pessoas, contemplando a paisagem. Jairo estava desesperado. Ele não tinha tempo para reparar em ninguém. E ele ia rapidamente caminhando, andando com pressa, esperando que a multidão acompanhasse rapidamente. Até que num certo momento, Jairo olha para trás e Jesus está parado. Imagina se fosse você. Imagina se fosse você descendo aquela escada com aquele repórter te atrapalhando. É muito fácil a gente olhar e falar: poxa, o cara está atrapalhando. É muito fácil. Jairo talvez tenha olhado para trás naquele momento e como que olhando para Jesus dizendo: e aí? Vem ou não vem? Vai resolver o meu problema ou vai ficar aí parado? Então Jesus solta uma frase muito estranha para aquele momento. A frase de Jesus era uma pergunta muito esquisita. A multidão estava cercando Jesus. Jesus para, Jairo já se preocupa porque parou de ouvir o barulho, porque eu imagino que Jairo estava lá na frente. E quando Jairo olha para trás, Jesus pergunta assim: quem foi que encostou em mim aqui? A multidão estava apertando Jesus. Como assim, quem encostou em mim? Todo mundo encostou em Jesus. Conversando sobre essa história com os meus alunos do 7º ano, eu disse o seguinte: existem perguntas na Bíblia que quando Deus faz, elas parecem perguntas ridículas. Porque pensa, é uma pergunta muito ridícula. Está todo mundo apertando Jesus. Jesus para perguntar quem encostou nele. Só que toda vez que Deus faz uma pergunta, a gente precisa olhar com mais cuidado a pergunta. Quando Deus questiona, não é porque Deus não saiba a resposta. Quer ver? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando Deus chega no jardim, qual é a primeira coisa que Deus faz? Uma pergunta. Deus olha e diz: Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus estava procurando Adão? Quando Deus faz perguntas, Ele não faz perguntas buscando respostas. Ele faz perguntas para que eu e você pensemos nas respostas. Quando Jesus olha para aquela multidão que estava apertando Ele e pergunta: quem foi que me tocou? Jesus já sabia o que estava querendo. Jesus já sabia de quem Ele estava falando. Mas as pessoas ali em volta estranharam. É tanto que os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, é o seguinte, eu não sei qual é o problema que o Senhor tem. Não sei. Eu acho que o Senhor está meio desnorteado. Se o Senhor der uma olhadinha, está todo mundo te apertando. O Senhor
quer saber quem encostou? Senhor, eu acho que o senhor precisa buscar um médico aí, que eu acho que o senhor não está muito bem não. E Jesus, ele responde o questionamento dos discípulos de uma maneira muito incrível. Jesus olha e fala assim, não, vocês não entenderam. Teve um toque que foi diferente. Teve um toque que fez com que saísse poder de mim. A cena é maravilhosa, o milagre ali foi maravilhoso. Era uma mulher, e ela se apresenta envergonhada, diz agora eu atrapalhei, e eu não atrapalhei só Jesus, eu atrapalhei o chefe da sinagoga. Porque Jesus parou porque eu toquei nele. E a mulher já estava querendo se esconder quando Jesus insiste, eu quero saber quem foi que me tocou. E aquela mulher vem envergonhada, fala, Senhor, fui eu. Jesus olha para aquela mulher e diz para ela, fica tranquila. Aquela mulher, ela sofria de uma hemorragia há anos. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica, que tinha gastado tudo o que ela tinha para resolver o seu problema, pagando o médico. E ninguém resolveu. Ninguém resolveu. E ela vê em Jesus a última esperança dela. Quando ela se aproxima, Jesus olha para ela e fala, filha, ninguém aqui vai brigar com você, calma. Vá em paz, porque a tua fé foi que te salvou. O milagre é maravilhoso. Mas e se fosse você no lugar de Jairo? Não se imagine no lugar da mulher que tocou Jesus e foi curada. Se imagine no lugar de Jairo nesse momento. Você está ali parado, esperando Jesus reagir. Sua filha está para morrer. E você não sabe o que fazer. Quando você acha que o negócio já estava ruim, chegaram alguns dos amigos de Jairo e disseram, Jairo, não incomoda mais o mestre. Sua filha já morreu. Em quem você colocaria a culpa? Jesus estava indo para casa. Se aquela mulher não tivesse encostado em Jesus, Jesus teria chegado lá. Ele não chegou porque alguém atrapalhou. Eu não consigo imaginar o desespero de Jairo naquele momento. E é então que a Bíblia registra a primeira frase de Jesus para Jairo. Jesus olha para Jairo e diz, não tenha medo, apenas creia. Não ter medo. Essa é uma expressão que aparece inúmeras vezes na Bíblia. Alguns curiosos dizem que ela aparece 366 vezes na Bíblia, de diferentes formas. Não temas, não tenha medo, não fique com medo, não se atemorize. Alguns acreditam que são 366 vezes, o que seria equivalente a uma vez por dia durante um ano bissexto. Para esses que acreditam, que chegaram a essa conclusão, é como se Deus estivesse dizendo que todos os dias do ano, nós podemos descansar tranquilos no cuidado dEle. E é essa frase que Jesus diz para Jairo. É a primeira coisa que Jesus diz para Jairo. Apenas creia e não tenha medo. Será que se você estivesse no lugar de Jairo, você teria medo? Posso lhe ser sincero? Eu acho que não. Eu acho que nenhum de nós teríamos medo. Porque a essa altura, a filha dele já tinha morrido. Não tinha mais do que ter medo. Não era mais medo que tomava conta de Jairo. Era desespero. Cristo estava dizendo para Jairo que era para ele ficar tranquilo. Ficar tranquilo. Acho que o momento mais difícil na vida do ser humano é lidar com a morte. O momento mais difícil é esse. O momento que a gente precisa lidar com a morte.
Só que é o momento em que a gente mais ouve besteira. É no momento em que a gente está numa cerimônia onde está velando o corpo de alguém, está se preparando ali para ser enterrado. Quer ver? Já ouvi muito essa frase. Demais. Acho que talvez seja a frase que eu mais ouço em cerimônias fúnebres. A pessoa vem, o amigo da família vem, abraça a pessoa que está chorando, olha para ela e diz: não chore. Que absurdo. Como não chore? É uma afirmação muito absurda. Tem uma pessoa morta, alguém que amava essa pessoa, está chorando, e eu digo para ela não chorar? Ela é o quê? Um robô para não chorar? É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: Jairo, na cabeça de Jairo talvez, Jairo, fica tranquilo, relaxa, não chora. Uma frase que dita por um de nós seria ridícula, mas não quando ela é dita pelo Filho de Deus. Essa é a diferença. A diferença não está na frase, a diferença está em quem faz a afirmação. A diferença está em quem disse a frase. Jesus, ele para a multidão e diz: ó, calma aí, vamos para a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, todo mundo vem desesperado, só que a multidão não tinha entendido sequer o que Jesus tinha feito com aquela mulher. Imagina o que Jesus ia fazer com a filha de Jairo. Não ia entender. Jesus olha e diz: ó, eu não quero ninguém comigo mais, chega. A multidão não é capaz de entender o que eu vou fazer. Fiquem longe daqui. Eu quero comigo apenas 3. Pedro, Tiago e João. Esses 3 estavam sempre mais próximos de Jesus. E ele disse: eu só quero esses 3. O restante ninguém entra na casa comigo. Quando eles entram na casa, está todo mundo chorando. Óbvio, todo mundo chorando. E Jesus olha e diz assim: calma, gente, a menina está só dormindo. O povo começa a rir de Jesus. Esse aí, acho que é quem? Tu acha que é quem? O médico já veio aqui, já disse que a menina morreu, agora você acha e vem: ah, eu sei das coisas, ela não está morta. Como assim? É por isso que Jesus não deixou que ninguém entrasse além de Pedro, Tiago e João. Porque ninguém ia entender. Jesus se aproxima, chega perto daquela menina que estava morta. Só que o capítulo 5 de Marcos é um capítulo que vai muito além das histórias. O capítulo 5 de Marcos, ele lida com tradições. Na história da semana passada, que também está aqui em Marcos 5, Jesus, ele se aproxima de uma pessoa endemoniada que vivia no meio de túmulos. E era um absurdo para a cultura da época alguém encostar em um túmulo, alguém encostar em um morto, porque a Bíblia diz que ele vivia no meio dos cadáveres. Mas Jesus se aproxima daquele homem, Jesus fala com aquele homem. Quando nós chegamos nessa parte da história, nós temos Jesus fazendo mais. Jesus, ele chega perto e toca a menina que estava morta. Tocar um morto fazia com que o judeu fosse retirado do meio do povo. Se um judeu tocasse em um morto, ele tinha que sair do meio do povo, passar o dia inteiro longe do povo, tomar banho na hora do pôr do sol, se purificar para então voltar para a cidade. Jesus tocou naquela menina, Jesus foi contra todas as regras da época. Jesus disse: aqui é diferente. Porque quando um ser humano toca num morto, esse ser humano é contaminado pela morte. Era assim que o povo entendia. Mas quando Deus toca no morto, o morto é contaminado pela vida. O processo é inverso. Não por causa do morto, o processo é inverso por causa de Cristo. Jesus toca a menina, pega ela pela mão e fala: menina,
está na hora de levantar. Imagina Jairo recebendo essa menina. Olha, quando Jairo entra em casa, eu imagino que a cabeça dele estava assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um chute naquela mulher para ela não chegar perto de Jesus. Porque se ela não tivesse atrapalhado, Jesus ia ter chegado aqui, ia ter salvo a minha menina. Só que quando Jesus vem com a menina viva, eu acho que a última pessoa em quem Jairo pensou foi aquela mulher. Eu duvido Jairo pensando nela. Porque o milagre era muito maior. Jesus, ele dá a última instrução, porque todo mundo ficou assustado. Pensa, Jesus entrou no quarto da menina, estava todo mundo rindo de Jesus. Quando Jesus sai do quarto da menina, Jesus vem com a menina. Imagina a cabeça de quem estava lá embaixo. Tinham rido de Jesus. Só que Jesus pediu que ninguém espalhasse, que ninguém contasse. Não conta não o que aconteceu. Você acha que conseguiria ficar quieto com uma notícia dessa? Diante daquela multidão, estava um contraste de milagres. Cura ou vida. Curar era fácil. E Jesus mostra para aquela multidão que ele tinha poder para curar. Fazer viver era difícil. E ele mostra para aquela multidão que ele era o Senhor da vida. Quando nós pensamos nos encontros que eu e você podemos ter dia a dia com Deus, a nossa mente precisa ser levada para a capacidade que Deus tem de transformar maldição em bênção. De transformar um grande milagre num milagre maior ainda. De transformar morte em vida. Quando você encontra Cristo, a sua vida que estava condenada à morte, condenada ao fim, ela é devolvida para a eternidade. Encontrar a Cristo é ressuscitar, é começar de novo, é pegar uma página em branco e reescrever a história. Talvez você esteja aqui nessa noite já, e talvez tenha vindo aqui pensando da necessidade que você tem de Deus. E talvez você tenha vindo aqui hoje porque alguém lhe convidou, porque de repente você está passando por algum problema e alguém falou: olha, eu acho que se você for lá você vai poder ter ajuda. E talvez você tenha vindo aqui não acreditando na ajuda, igual Jairo. Jesus já tinha parado e Jairo já tinha recebido a notícia de que sua filha estava morta, não tinha mais nada para fazer. E talvez você tenha aceitado o convite sem acreditar no que Jesus Cristo pode fazer. Ou talvez, como aquela mulher, você tenha vindo aqui com uma última esperança de ter solução para os teus problemas. Qualquer que seja a situação em que você se encontra hoje, a resposta continua se encontrando em um único indivíduo: Jesus Cristo. Se o seu problema é cura, Ele é a cura. Se o seu problema é vida, Ele é a vida. Não importa o que tem cercado você. Eu gosto de uma frase de uma escritora americana, em que ela traz uma visão sobre o cuidado de Deus que eu acho fantástico. Ela diz assim: que um único anjo de Deus seria capaz de vencer todas as hostes do inimigo.
Essa frase por si só para mim já é enorme. Só que ela piora, ou melhora. Porque alguns capítulos depois no mesmo livro ela vai dizer que quando um pecador, eu e você, nós nos encontramos cercados por trevas, de tal forma que a gente não consiga ver nenhuma luz. Se nós clamamos pelo nome de Jesus, Deus envia quantos anjos forem precisos, para que eu e você saiamos dali. Agora junta as duas coisas. Junta as duas. Um só é suficiente. Mas se precisar, ele te manda mais um monte. Por quê? Ele manda mais um monte porque precisa de um monte para tirar o diabo de lá? Não. Ele só manda um monte para provar para você que ele está lá. Não é por causa do inimigo. Para o inimigo basta um. Ele manda mais de um por causa de você. E se você veio aqui nessa noite precisando ter esse encontro de transformação de vida, você veio no lugar certo. Porque aqui é o lugar onde você tem chance de encontrar Jesus. Mas não é encontrar Jesus e voltar aqui semana após semana para encontrá-lo, não. É encontrar Jesus e levá-lo com você. E voltar semana após semana só para se fortalecer um pouquinho mais. Porque Ele já vai estar com você. Nessa noite, eu quero fazer uma oração especial por você que de repente veio aqui precisando da bênção de Deus. Não por você que veio porque está acostumado a vir, porque gosta do programa. Continue vindo. Mas a oração nesse momento vai ser por aqueles que estão vindo aqui porque precisam de um milagre. Precisa da cura. E quando nós falamos de cura, nós não estamos falando de cura física só. Nós estamos falando de tudo. Se é de cura que você precisa, eu quero orar por você. Só que, se a cura não é suficiente, se o que você precisa é de uma nova vida, eu também quero orar por você. Eu sei que é, às vezes, constrangedor, mas eu quero pedir para você que veio aqui buscando bênção de Deus, eu quero pedir para você ficar em pé onde você está. Eu quero identificar você e quero orar por você. Se você veio aqui essa noite querendo uma bênção especial de Deus, eu quero orar por você. Querido Deus, nós estamos aqui porque cremos no Senhor. E às vezes nós duvidamos, é verdade. Mas não é que nós duvidemos por falta de fé, simplesmente. Nós duvidamos muitas vezes porque os nossos problemas são tão grandes, que a impressão que nós temos é que não existe chance de a luz chegar até nós. Mas nessa noite, nós queremos implorar ao Senhor, que o Senhor envie uma legião de anjos, para nos livrar dos nossos problemas. Senhor, são muitos. São problemas familiares, são problemas financeiros, são problemas de saúde, são problemas morais, são problemas emocionais. Nós precisamos, Senhor, precisamos de milagres, como o Senhor realizou o milagre da cura para aquela mulher. Só que para alguns de nós, o milagre da cura não é suficiente. Porque o nosso problema, ele não está nos matando, ele já nos matou. E é por isso que nós buscamos ao Senhor. Porque o Senhor não provê só a cura. O Senhor provê a vida. Permita, ó Deus, que nós tenhamos vida. Permita que sejamos cercados pela vida. E que ao sairmos daqui nessa noite, nós tenhamos a certeza de que onde nós estivermos durante toda esta semana, o Senhor estará conosco. Se os problemas vierem,
Se as pessoas atrapalharem os nossos encontros contigo, o Senhor continuará atento aos nossos problemas. Ou parando para nos atender, ou olhando para nós e dizendo para esperarmos um pouquinho. Mas o Senhor estará ali. Permita-nos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. E que você saia daqui nessa noite com a certeza da cura de Deus e da vida em Deus. Uma boa semana. E você é sempre bem-vindo para continuar conosco no próximo sábado, tanto no nosso encontro da tarde, quanto no nosso encontro pela manhã, às 10 horas da manhã. Você será sempre bem recebido aqui. Que Deus te abençoe.